Bom, então vamos lá. Vai ter aquela situação que a gente vai fazer o ultrassom do paciente sem preparo. Então, o paciente foi atropelado. A gente fala, não, 12 horas de jejum, né? Em 12 horas aquele animal pode ter falecido. Então, obviamente, a gente não vai esperar. Precisa saber qual é a indicação do exame, qual é o objetivo daquele exame. Se for, né, nesse contexto de urgência, emergência, vamos fazer. E sabendo que não vai ser aquele exame super completo que a gente vai avaliar detalhes de pâncreas, detalhes de adrenais, né? A gente simplesmente vai em busca de rupturas, né? Ou um foco de hemorragia, uma ruptura de bexiga, hematoma nos órgãos, né? Hematomas de baço, hematoma de fígado, de rim, também pode acontecer com os traumas, né? Então, nessas situações que o paciente não está com um preparo adequado, a gente vai avaliar fígado, vesícula biliar, rins, baço, bexiga e procurar líquido livre, abdominal ou algum outro indício de que aquele animal tenha rompido alguma estrutura, né? E que tenha alguma lesão que vai precisar de intervenção cirúrgica, que é o que eles mais precisam saber. Se aquele animal vai para a cirurgia ou não, ou se vai acompanhar só, né? Então, essa pergunta que os clínicos amam fazer para a gente, né? E aí, abro ou não abro o paciente, né? A gente realmente precisa avaliar com bastante critério antes da gente dar a nossa opinião. Pessoal, o atendimento clínico, ele é composto por anamnese, exame físico, exames complementares, diagnóstico e tratamento. Toda vez que eu mudo essa sequência, dá problema e dá problema sério, tá? Então, eu já fui numa clínica uma vez, quando eu fazia volante, e aí tava lá aquela correria, e aí tinha chegado uma cachorra, e a doutora falou, quando ela vai fazer xixi, tá saindo sangue. Aí a veterinária falou, olha, eu tô na correria aqui, tô com um monte de paciente para atender ao mesmo tempo, vai fazendo ultrassom, que deve ser pedra na bexiga, isso aí, enfim, eu preciso ver o que que é. Então vai fazer o ultrassom, depois a gente passa pela consulta. E aí eu comecei por um exame complementar antes que esse animal passasse por uma anamnese e exame físico. O que que aconteceu? Eu botei a cachorra na mesa, comecei a sentir um cheiro, falei, meu nariz não me engana, esse cheiro é de necrose, é de miíase. E aí eu fui olhar, ela tinha uma miíase na vulva. Então, quando ela ia fazer xixi, a urina entrava em contato com o sangue da lesão e saía, parecia que era o sangue misturado na urina, né? Mas o problema dela era uma bicheira, né? Era miíase nos lábios vulvares. Então, muitas vezes a gente colocar o carro diante dos bois faz a gente errar, né? E faz a gente ter uma ideia e traçar uma estratégia diagnóstica que não é condizente para aquele animal, tá? Então, não tem essa, gente. Para fazer ultrassom, antes precisa ter passado pela consulta. E é por esse motivo que eu só faço ultrassom de animal com o pedido do veterinário. Estamos em tempos de Covid, muitas vezes, o clínico não quer dar o papel, não tem problema. Se o clínico ligar no laboratório, mandar um WhatsApp, autorizo a realização do ultrassom do paciente tal. Ok, a gente faz, né? O importante é a gente saber que esse animal passou por um clínico e que tem alguém responsável por ele, né? O resultado do ultrassom, ele não resolve tudo. Fazer ultrassom não vai tratar o animal, né? Vai tratar o animal é o clínico, depois que ele tiver o diagnóstico na mão. Então, eu percebo que muitos tutores tentam cortar caminho, né? Então, principalmente cadelas gestantes, o pessoal adora falar, não, eu só quero saber se está prenha. Eu não faço, gente. Se não passou por consulta, eu não faço ultrassom gestacional, tá? Então, a gente precisa manter bem a nossa conduta, né? Para a gente saber fazer as coisas da maneira correta. Todo exame responde uma pergunta. Que pergunta é essa? A gente precisa de uma suspeita clínica. Não tem aí, faz ultrassom aí do meu cachorro. A gente precisa saber o que está acontecendo. Está vomitando, está comendo, está emagrecendo, está fazendo muito xixi, tá... Enfim, o que está acontecendo com aquele animal, né? A gente precisa ter um norte para a gente saber o que a gente está procurando ali. Senão é procurar uma agulha no palheiro, né? E a gente precisa fazer essas correlações, né? Então, muitas vezes, a gente achar as alterações, achar as lesões sem saber o histórico do animal, a gente pode não ajudar tanto
quanto se soubéssemos de todo o histórico, de tudo que está acontecendo com o animal. Uma coisa que eu acho horrível, que eu acho muito difícil, é quando aparece uma pessoa trazendo, eu sou só o motorista da clínica, eu não sei o que está acontecendo com esse animal. Né? Ou, não, eu sou funcionário da casa, minha patroa pediu para trazer o cachorro aqui para fazer ultrassom. Né? Ou é o cara do taxi dog, né? Já passei por essa, gente, do paciente chegar de taxi dog, aí você olha pro cara do taxi dog e fala, o que tá acontecendo? Eu falo, não sei. Aí, é castrado? Não sei. Que idade tem? Não sei. Aí complica, né? Aí realmente a gente fica bem perdido. Então é importante a gente saber qual é a suspeita clínica, até para a gente saber se o ultrassom vai ser interessante para aquele paciente ou não, né? É um dog alemão, ele comeu, depois que ele comeu, ele brincou e agora está com o abdômen abaulado, inchado e com dificuldade para respirar. É a torção gástrica, eu não vou fazer ultrassom nesse paciente porque eu não vou ver nada. Eu só vou ver gás, 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 gás. Eu não vou saber se é uma dilatação ou se é uma torção gástrica, né? Então, nessa situação, eu vou precisar de um raio-x. Então, por isso que eu preciso saber qual é a pergunta do clínico para eu poder falar se o ultrassom vai responder aquela pergunta ou não, né? E aí eu percebo as expectativas do clínico em cima do ultrassom, e aí é importante a gente saber falar sobre isso, né? E eu dei esse exemplo da torção gástrica porque é algo que acontece na minha rotina, né? Do pessoal me ligar, Paulo, pelo amor de Deus, você precisa encaixar esse paciente na sua agenda hoje, né? Eu tô com suspeita de torção gástrica. Eu falo, então, não é o ultrassom que vai dar esse diagnóstico, é o raio-x, né? Vamos lá. E aí, como a gente tem o serviço de raio-x lá também, a gente acaba direcionando esse animal para fazer o exame que é mais pertinente, né? Mas é importante a gente ter essa conversa, essa comunicação com o clínico. E muitas vezes o tutor tem uma expectativa muito alta em cima do exame. Então, por exemplo, quando vem para pesquisa de metástase, tem tumor de mama, e aí pediu ultrassom abdominal. Aí o tutor chega lá achando que vai fazer ultrassom da mama para dizer se é benigno ou maligno. E aí fala, não, eu não vou avaliar a mama, eu vou avaliar lá dentro. E aí a pessoa fica, ué, mas o tumor está fora, por que você vai avaliar dentro? Né? Então, eu percebo que esse conceito da pesquisa de metástase, muitas vezes o clínico ou o oncologista não explica da maneira mais clara para o tutor. E ele chega lá achando que vai fazer um exame da mama, achando que eu estou fazendo um exame errado, né? E perguntando, e aí, é benigno ou maligno? Não é o ultrassom que responde isso, é um histopatológico, né? Então, eu percebo que as pessoas criam muitas expectativas de forma errada, né? E aí depois ficam frustrados com o exame. Então, é importante a gente saber explicar essas limitações, até onde a gente consegue ir com aquele diagnóstico. Pessoal, eu vou citar aqui rapidamente essa abordagem comportamental. A gente, graças a Deus, não está mais na idade da pedra, né? Eu, quando me formei, pegava-se cachorro com cambão, gato se pegava pela nuca, esticava o gato, fazia botinha de esparadrapo no gato. Gente, vocês já fizeram botinha de esparadrapo no gato? Aquilo é um inferno depois. Eu falo que quem fez a botinha nunca teve que tirar a botinha de esparadrapo, né? Porque depois aquilo gruda que não sai nunca mais do gato, e o gato tá lá possesso querendo matar a gente, né? Existem N ferramentas muito mais adequadas e muito mais interessantes para a gente lidar com esses animais hoje, tá? Então, a gente tem utilizado esses recursos na rotina, então o uso de óleos essenciais, a cromoterapia, a aromaterapia, a musicoterapia, facilitam tanto a vida da gente, mas tanto. E é simples de usar. Eu percebo que são coisas fáceis da gente inserir na rotina. Então, olha só, eu, além dos óleos essenciais que eu utilizo na minha sala, com o difusor, tá? Eu não passo óleo essencial no paciente, eu simplesmente ponho no difusor de aroma e deixo o vaporzinho lá ligado, tá? Existem alguns óleos essenciais que podem intoxicar os animais, mesmo no difusor, tá? Então tomem bastante cuidado e não passem óleo essencial no paciente de vocês, tá? Usem para colocar no difusor, né? Para ficar no ambiente, para esse óleo essencial ser inalado numa concentração que vá fazer bem, tá? Aqui na minha região a gente tem um tempo muito seco também, então usar esses óleos essenciais no difusor acaba ajudando a manter o ar úmido da sala, acaba ficando bem interessante. E a gente pode usar também o FLWay e o Adaptil, né, que são
produtos específicos aí para o conforto olfativo, né? Então, o Feliway, ele é o feromônio facial felino sintético, né? Então, ele vai auxiliar nessas situações, né? De arranhadura, marcação urinária em casa, mudanças de ambiente, gatos com muito medo, né? E aí a gente usa esse difusor. Então, lá na minha sala, eu tenho esse difusor na tomada e fica lá. Eu chego de manhã, ponho na tomada e tiro no final da tarde quando eu vou embora. Deixo ele lá o dia todo ligado. E o adaptil também pode ser utilizado em conjunto, né? Eles não competem entre si, um não anula o efeito do outro, tá? Mas o adaptil é direcionado para o cão e o Feliway é para o gato, tá? E eles não têm cheiro que a gente perceba, tá? Mas é muito interessante porque os animais se sentem mais seguros, se sentem mais confortáveis com o ambiente que tem esses produtos, e eu realmente recomendo bastante, eu acho bem legal. A musicoterapia, né, tem aplicativos, então o Relax My Cat é um aplicativo que a gente pode baixar no celular, tem uma parte dele que é paga, mas tem uma parte gratuita, e a gente consegue ouvir algumas musiquinhas que são específicas, né, para gatos. O gato que tem muito medo, gente, a gente pode cobrir o rostinho dele. Uma dica que eu percebi com o meu gato, eu tenho um gato persa, que ele dava muito trabalho para fazer ultrassom, e eu percebo que quando a gente coça o queixinho dele, ele fica quieto. Então, a gente põe ele na calha, e aí sempre fica alguém assim, coçando o queixinho dele com o dedo bem de leve. Ele fica hipnotizado, ele estica assim a cabeça para trás, ele ama aquilo. Eu percebo que muitos gatos gostam dessa coçadinha no queixo, tá? Então, não é muito mais interessante você fazer um afago no seu paciente do que você segurar pela nuca e esticar o paciente, segurar tudo de qualquer jeito, né? Fazendo força ali, sendo bruto com o animal. Então, a gente usa esses recursos, essas ferramentas, de uma maneira bem bacana. E por que eu estou falando isso para vocês? O que isso tem a ver com uma ultrassonografia de excelência? Pessoal, se o paciente não parar quieto na mesa, não tem exame. O cachorro está dispineico, com a língua para fora, respirando rápido, ferrou, ferrou. A gente não vai conseguir fazer um monte de coisa. O Doppler, gente, a hora que precisa do Doppler, se o paciente está ofegante, acabou. Pincher tremendo, você ligou o Doppler, você só vai ver as tremidas lá, dando um monte de artefato na tela, tá? O paciente precisa estar bem acomodado, precisa estar confortável e estar quieto para a gente poder fazer um exame de qualidade, tá? Então, esses recursos permitem que o animal colabore mais comigo, e aí, de quebra, eu estou deixando meu paciente mais confortável, o tutor está vendo que eu estou tomando muito cuidado na abordagem desse animal, né? E assim que a gente fideliza cliente, assim que a gente cria uma rotina de exames que está constantemente cheia a agenda, né? Porque a gente trata os animais com respeito, a gente leva em consideração toda essa parte de atendimento humanizado, né? De atendimento sem estresse para o animal, ou com o mínimo de estresse possível para o animal, tá? Gatos que são muito medrosos, às vezes se beneficiam da gente cobrir o rostinho deles, então, chegou na caixinha de transporte, tem um paninho na caixa, tira o paninho da caixa, cobre o cachorro, o gato com o paninho, ou põe o paninho na calha e põe o gato em cima do paninho dele para ele sentir o cheiro dele. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Então vamos lembrar sempre disso quando a gente for fazer a abordagem do nosso paciente, para que a gente seja menos chucro, né, na hora de conter esses animais, e que a gente saiba fazer com gentileza, com delicadeza, com cuidado e com respeito, né, que os nossos pacientes merecem. Aqui é a minha sala, hoje essa sala está completamente diferente, tá? Aqui foi logo que eu comecei lá, na época eu ainda tinha um aparelho portátil, mas ó, eu quis deixar essa foto aqui, quero mostrar para vocês, porque com um mínimo de coisas a gente já conseguia trabalhar da maneira adequada. Então tem do meu ultrassom, uma calha de espuma, uma mesa, né? Uma mesa separada para apoiar o ultrassom, uma mesa de apoio para o paciente. Aqui eu tinha uma luminária com uma luz azul de abajur, notebook e impressora. E um ambiente climatizado, ar-condicionado aqui, para manter uma temperatura agradável dentro da sala. Pronto. É isso que eu preciso, nada mais. Eu tenho um aquecedor de gel, então eu ponho a bisnaga de gel aqui dentro, em cerca de 40 minutos o gel já está bem quentinho, bem morninho. Então, na hora de aplicar o gel no paciente para poder fazer o ultrassom, o gel não está gelado, tá? Parece bobeira, parece frescura. Gente, faz toda a diferença do mundo.
Na hora que eu vou fazer o exame, eu falo para o tutor, olha, não se preocupe, o gel está quentinho, não vai gelar a barriguinha do seu animal. Eles ficam super felizes de ver que a gente está prestando atenção, inclusive na temperatura do gel, tá? Pessoal, vamos brincar um pouquinho de clínica aqui. Eu gosto de usar esse exemplo, porque essa é uma foto que eu peguei do Google. Eu não sei quem é essa cadela, tá? Não faço ideia de quem seja essa cachorra, não sei o diagnóstico dela. Mas eu gosto de olhar para essa foto e tentar imaginar o que está acontecendo com ela. Então, vamos pensar junto. É uma boxer fêmea, a gente vê um baixo score corporal, então ela está bem magra, as costelas aparecendo, as vértebras da coluna, os ossos aqui do quadril aparecendo. A gente vê o focinho já branco aqui, uns pelinhos brancos, já mostrando que ela não é tão jovem, né? Aqui tem como uma sobrancelhazinha mais grisalha, né? Então a gente vê que ela tem uma carinha já de mais velha. Um abdômen extremamente abaulado, tá? Então, que a gente vai pensar desse animal? Primeiro, sendo boxer, a primeira alteração que a gente pensa é neoplasia, que a gente sabe que a raça é predisposta a neoplasias das mais diversas, né? Mas não é só isso. Ela pode estar nessa caquexia por uma doença cardíaca. Ela pode estar com esse abdômen extremamente distendido por uma ascite, né? Ou por uma piometra, enfim, tantas alterações podem estar acontecendo com esse animal, né? E aí, o que eu gosto de pensar também nessa situação, se chegar uma paciente dessas, com esse score corporal e esse abdômen bem distendido para mim, para fazer ultrassom, a primeira coisa que eu vou observar é se essa cadela vai ficar bem posicionada em decúbito dorsal, porque às vezes na hora que a gente posiciona em decúbito, essa distensão abdominal acaba comprimindo o diafragma, a cadela não consegue respirar. Então, muitas vezes eu faço esse exame em decúbito lateral, ou até mesmo com o animal em pé, eu venho aqui por baixo, coloco o transdutor, e aí vejo, olha, realmente tem líquido. Então tá, vai drenar, vamos estabilizar, volta depois, volta daqui um dia, 2 dias, né, depois que tiver drenado todo esse líquido, se for realmente líquido livre, né, para poder fazer o exame com mais conforto. Eu sempre gosto de avaliar também. Chega paciente dispineico, eu sempre avalio o tórax antes de avaliar o abdômen. Já peguei vários pacientes com efusão pleural, efusão pericárdica, que se eu tivesse colocado em decúbito na mesa, em decúbito dorsal, eles teriam parado. Então, chegam uns lá que eu já percebo a língua mais cianótica e muito dispineicos, aí eu já vou direto no tórax, se eu vejo que tem líquido, eu falo, olha, vai para o cardiologista, vai drenar isso, enfim, né, devolvo para o clínico, vai compensar aquele paciente primeiro para depois ele voltar para fazer o exame abdominal comigo, tá? Então, a gente precisa saber como abordar os nossos pacientes, tá? Não é qualquer animal que está apto a fazer ultrassom e a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Lembrar que muitas vezes a sedação, né, a contenção química, ela pode ser muito bem-vinda. Então, e aquele gato que já tem o histórico de ter mordido várias pessoas, de ter tido acessos de raiva durante manejo, para que eu vou submeter o gato a um estresse desses, né? Ou qualquer animal que seja, um cachorro, né? Eu tenho visto raças que normalmente são conhecidas por serem dóceis e alguns animais chegando lá extremamente agressivos, maltês, bulldog francês, né? Esses tempos atrás chegou um tutor lá e falou, olha, ele é maltês, mas ele é extremamente bravo, precisa pôr focinheira, porque senão ele machuca, ele morde para valer. Então a gente precisa pensar, né, até que ponto vale a pena a gente fazer um procedimento com aquele animal acordado e a partir de que ponto a gente vai realmente partir para uma contenção química, né, farmacológica e que esse animal vá se beneficiar muito mais desse tipo de procedimento, né? Eu tenho uma gata minha, por exemplo, que eu tentei fazer com ela acordada, o ultrassom, só que a hora que eu ligo a máquina de tosa, ela entra em pânico, ela acha que ela vai morrer lá, ela fica apavorada. Então não tem jeito, né? Eu não consigo. Então ela, essa gata em específico, ela precisa ser sedada para permitir a tricotomia, para permitir a realização. E aí eu já aproveito, né, gente? Eu vou fazer isso uma vez por ano. Então eu já vou fazer exame de sangue, exame de urina, já aproveito para virar ela do avesso e fazer todos os exames e tudo que eu tenho vontade de fazer nela, em termos de diagnóstico, com ela dormindo. Né? Para ela é muito mais fácil, muito mais confortável. Ela dorme, na hora que acorda, os exames estão prontos e acabou. Né? Então a gente precisa entender isso também.